A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Graças a Deus estamos aqui em mais uma oportunidade. Quero ler aqui, irmãos, Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Até aqui, amém? Gálatas capítulo 2, versículo 20, para a nossa reflexão. E o tema, irmãos, que eu vou dar aqui para essa mensagem é o demônio do ego. Você já deve ter visto aí no banner inicial o demônio do ego. Há um problema, irmãos, que tem perturbado o ser humano, toda a humanidade, desde o princípio da criação. E sabe quando é que tudo começou? Tudo começou quando o homem tomou a decisão de fazer a sua própria vontade. Ele decidiu fazer a sua própria vontade em vez de obedecer a Deus e aos seus mandamentos. Refiro, meu irmão, aqui ao problema do eu, problema do ego. A palavra ego no dicionário define da seguinte forma o ego: que o ego é a parte do ser humano que pensa, que sente e que atua. É a parte do ser humano que é consciente de si mesma, consciente de que é diferente dos outros em seu redor. O ego. Podemos dizer também que o ego é a parte interior, que é a parte central do ser humano. O eu, o seu eu, o nosso eu, é a parte que distingue um ser humano do outro. A palavra, irmãos, derivada do ego é a palavra egoísta. Você já ouviu falar na palavra egoísta? Num sentido informal, podemos dizer que o ego é uma preocupação desmedida, é uma preocupação exagerada por si mesmo, que é vaidade e presunção, de acordo com a Bíblia. O ego é a tendência do homem de considerar-se como centro do universo, como sendo a pessoa mais importante do mundo. Ela se considera, irmãos, a mais importante e crê que tudo gira em seu redor e que tudo tem que continuar girando em redor dos seus interesses. Ou seja, é um amor desmedido por si mesmo. Há também, irmãos, outro termo derivado da palavra ego, que é a palavra egolatria. Você já ouviu falar em egolatria? Egolatria significa culto a si mesmo. Todos sabemos, irmãos, que a tendência do ser humano é elevar-se a si mesmo a um nível que alcance ser como Deus da própria vida. Esse é o terrível mal do ego. Deus, Ele estabeleceu bem no princípio do seu trato com o povo o fato de que somente Deus, Criador, é o verdadeiro que deve ter lugar no coração, nos nossos corações, nos corações dos filhos dele. E quando Deus, ali no deserto, entregou os 10 mandamentos a Moisés e todo o povo, o primeiro deles diz, que está lá em Êxodo capítulo 20: Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 3 de Êxodo 20. Como Criador e sustentador de toda a criação, Ele é o único Deus que merece adoração e lealdade da nossa parte. É o único, não existe outro. Nem imagem, nem outro Deus, nem nada. É só Deus, o Deus verdadeiro. Deus é zeloso, irmão. Não pode permitir que outro Deus compartilhe o trono com Ele. Ou deuses ou demônios. E Deus continua dizendo no versículo seguinte que não te encurvarás a essas imagens e não as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e até a quarta geração daqueles que me odeiam. Eu te pergunto, você ama Deus ou você odeia Deus? É só ler. E o conflito se deu porque o ser humano não quis se humilhar sobre o seu comando.
Ele quis fazer a sua própria vontade. O homem não quis se submeter à autoridade de Deus, mas ela quis a própria autoridade, ou seja, o egoísmo. Quando Satanás chegou até Eva ali no Jardim do Éden, o atrativo da sua oferta era a promessa de satisfazer o desejo do ego por tomar aquele fruto que Deus havia proibido. Adão e Eva, até aquele momento, estavam satisfeitos em sujeitar-se a Deus e aos seus mandamentos, e eles não pensavam em desviar-se dele. Porém, tem que ter o porém, quando Satanás semeou a dúvida em Eva, despertou-lhe o ego, e aí o seu pensamento mudou automaticamente. Eva começou a duvidar da autoridade única de Deus, a autoridade do único Deus verdadeiro na sua vida. Entrou o ego, e nesse momento, irmãos, o ego começou a tomar força sobre o Deus verdadeiro, e ela, por livre e espontânea vontade, tomou a decisão de colocar a si mesma no trono do seu coração e deixar de lado a autoridade de Deus na sua vida, por conta da sedução da serpente e por conta do ego dela. E por um momento de conflito se deu entre o ego e Deus, competindo pelo trono da vida dela. Mas no fim, por decisão dela, quem ganhou? Não foi a serpente que ganhou, foi o ego de Eva que ganhou. Eva colocou Deus e os seus mandamentos em segundo plano e seguiu o que agradaria a ela. Ela não pensou nem em agradar a serpente. E o resultado dessa desobediência desmascarada é a natureza pecaminosa com que todo ser humano carrega e nasce, e que não pode ser tirado e perdoado enquanto não aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E esse conflito, irmãos, ele prossegue desde aquele dia até os dias de hoje. E há milhões de pessoas que ficaram arruinadas por ter permitido que o demônio do ego entrasse na sua vida e a dominasse. Cuidado com o ego. E como se manifesta o demônio do ego na vida de uma pessoa? O ego, ele se manifesta de muitas formas. Ele se manifesta de muitas maneiras na vida de uma pessoa. Eu posso aqui estar junto com os irmãos observando algumas características aqui. O ego, irmãos, ele tende a querer dominar a conversa quando estamos falando com outra pessoa. Essa é uma das características. A conversa gira ali em torno de si mesmo. O que eu tenho feito, o que eu posso fazer, o que eu penso, o que eu quero dizer, ou seja, o meu mundo. O que importa é o meu mundo egoísta. Por exemplo, quando a outra pessoa tenta introduzir as suas ideias, eu interrompo e continuo falando das minhas conquistas e das minhas ideias, porque o que tem que prevalecer é só a minha ideia, porque eu que mando, eu que faço, eu desfaço. É o ego. O ego só pensa em si mesma. O ego não tem tempo para as outras pessoas. O ego também se não manifesta quando eu me iro e fico impaciente com outras pessoas por qualquer coisa. É o ego. O ego quando eu facilmente me irrito e sinto que estão abusando dos meus direitos. É ego. Por quê? Que eu não gosto. Porque isso não agrada o meu ego, mas me incomoda, me irrita. E o ego, ele se mostra quando eu não aceito o conselho ou quando eu não aceito a correção de outra pessoa. Quando a pessoa quer corrigir alguma coisa que eu faço de errado, eu não aceito, porque eu não gosto que os outros se intrometam na minha vida. É o ego. Deixa eu viver em paz, deixa eu pecar em paz, atira a primeira pedra quem não tem pecado. O ego é autossuficiente e não deseja que os outros interfiram em sua agenda. O ego também se manifesta no fato de que não posso perdoar o outro por um mal que ele tem me feito. É o ego que impede eu pedir perdão para alguém. É o ego que impede eu liberar perdão para alguém. Em vez de perdoar, o ego guarda rancor por muitos anos e às vezes toda a vida, e pensa que está fazendo mal com o outro
em retribuição pelo mal que tem sofrido, quando na verdade é o contrário. O ego não sabe que o dano maior está sendo feito a si mesmo, quando ele não perdoa e quando guarda rancor no coração. E o que podemos fazer com esse demônio do ego? O Senhor Jesus Cristo nos ensina, irmãos. Ele nos ensina claramente que o requisito para segui-lo é aquilo que poucos querem fazer no dia de hoje. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, renuncie o seu ego, renuncie você mesmo e siga-me, toma sua cruz e siga-me. É isso que está querendo dizer em Mateus 16, 24. Não nos fala necessariamente de nos privar das coisas que gostaríamos de ter, ainda que poderia incluir isso, mas de um modo de viver que ele requer que seus seguidores sigam ele e deixem ele como sendo o mais importante das suas vidas. É um princípio que devemos aplicar em nossa vida, irmãos, a todo momento. Negar-se ao seu próprio eu, ao seu próprio ego. O seguidor de Cristo, irmãos, ele deve renunciar às demandas do antigo ego, porque ele tem sido crucificado junto com Cristo. Já estou crucificado com Cristo, o texto está dizendo, o apóstolo Paulo diz. Nós temos que dizer isso. Já não vivo mais eu, já não vivo mais o meu ego, mas é Cristo que vive em mim. Agora vivemos, irmãos, sobre um novo princípio. Agora vivemos, irmãos, sobre um novo estilo. Um novo rei governa a nossa vida e não o meu ego governa a minha vida. Jesus Cristo, nosso Senhor, é aquele que governa a nossa vida e não a nós mesmos. Não somos nós que devemos governar as nossas próprias vidas. Em João 12, 25, Jesus nos diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, ganhá-la-á para a vida eterna. Para produzir fruto, irmão, o grão de trigo tem que morrer primeiro. Sabia? Meu irmão, minha irmã, em Cristo, se somos sinceros com nós mesmos, temos que reconhecer uma das lutas mais duras na nossa vida, que é a luta contra o ego, é a luta contra nós mesmos, é a luta contra o egoísmo, é a favor de deixar que Deus tome o controle da nossa vida. Você sabe quem que era o pior inimigo de Davi? O pior inimigo de Davi era ele mesmo, o ego dele. Então, irmão, mesmo depois de tendo crucificado o ego, ele pode voltar a aparecer. E é necessário voltar ao tratamento ou continuar em tratamento. O apóstolo Paulo disse que morria diariamente. 1 Coríntios 15, 31. É algo, irmãos, com a qual temos que tratar continuamente, porque disto depende em grande parte que conseguimos a vitória cristã na nossa vida. Qual que é a vitória, a grande vitória que você quer na sua vida cristã? A salvação eterna, é isso que você quer. É um fato que o ego milita constantemente contra o Senhor Jesus Cristo, para que ele não ocupe o nosso trono. E para conseguir a vitória sobre o ego na nossa vida, nós recordemos que temos que tomar uma decisão. Qual que é a sua decisão? Você deixa de lado o seu ego, renuncia ao seu ego e aceita Jesus Cristo? Qual vai ser a sua decisão? Quando enfrentamos essa situação, irmãos, façamos uma pergunta: o que mais agradaria a Deus? O que eu posso fazer que agrada a Deus e muitas vezes desagrada a mim mesmo? O que acarretaria em Deus um sorriso de aprovação diante da minha vida? Não devemos basear a nossa decisão sobre o que agrada somente a nós mesmos. A diferença está, irmãos, entre estas duas opções, e é determinada precisamente por quem está no trono da sua vida. Aí eu pergunto mais uma vez: quem é que está no trono da tua vida? Quem é que está no comando da tua vida? Você não pode esperar o êxito na sua vida espiritual se houver disputa pelo trono da sua vida. Tem que decidir definitivamente, efetivamente, quem está ocupando o teu coração.
Deus não compartilha o trono com o outro. Você precisa saber disso. Se você ceder lugar para o ego, Deus se afastará de você e frustrará, seus planos de vida serão frustrados. Se achegue a Deus, irmãos. Sabemos que é uma luta constante, sabemos que não é fácil, sabemos que muitas coisas nós temos que fazer, porque nós temos que fazer. O apóstolo Paulo certa vez disse, eu não estou lembrado do texto aqui, ele disse assim: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer eu faço. Porque é uma guerra, irmãos, é uma guerra. É o meu eu disputando contra a vontade de Deus, porque eu gostaria muito de fazer uma coisa, mas aí eu lembro, porque eu não posso fazer aquilo, porque eu sou um cristão, eu sou um representante de Cristo, eu já neguei a mim mesmo, eu já tomei a minha cruz, eu já estou seguindo a Jesus Cristo. O ego não pode voltar, eu já fui um egoísta, eu tenho lutado para não voltar a ser um egoísta. Tenho que ser humilde e manso de coração. É como aquela mensagem de ontem, do vídeo anterior, é tratar os outros como superior a mim mesmo. Ou seja, quando eu trato o meu próximo como sendo superior a mim, o meu ego ele não existe mais. Pouco importa o meu ego, pouco importa o que as pessoas vão achar de mim. O que vai importar verdadeiramente é o que Deus vai achar de mim. Não importa se o canal tá isso, se algumas pessoas gostam, se algumas pessoas não gostam, se alguém, não importa o que as pessoas vão falar de mim. O que as pessoas pensam de mim não é problema meu. O que as pessoas dizem pra mim é problema delas, não é problema meu. Por quê? Porque o ego pra mim não faz mais parte. Fale bem ou fale mal, fale de mim, divulgue meu ministério. Eu sei que eu não posso ter mais esse problema. Eu não sou o centro do universo, muito menos melhor do que os outros. Eu sou apenas, assim como você também, irmão, mais um entre alguns poucos que estão caminhando para o alvo, estão levando a preciosa semente, andando e chorando, Salmo 126, para conseguir, irmãos, de alguma maneira, a coroa da vida, o grande troféu, a salvação eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas para isso tudo acontecer na minha vida, para eu ter essa libertação, que na verdade é uma libertação, irmãos, libertar-me do meu eu, libertar-me da minha vontade. Eu não posso falar, eu quero assim, vai ser assim e todo mundo tem que fazer assim. É egoísmo. Deus, como é que eu faço? Deus, como é que o Senhor quer que eu faça? Por onde é que eu vou? Que horas que eu vou? Que dia que eu vou? Se eu posso ir? Não mando mais eu, mas é Cristo que manda em mim. Se você lembra do Salmo 23, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. O Senhor é seu pastor? Lá em Lucas 6, o Senhor lá faz uma afirmação: vocês chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Tipo assim, vocês me chamam Senhor, Senhor, e faz o que o teu ego manda você fazer. Quem está dominando a tua vida? Quem está mandando na tua vida? É por isso que muitas coisas dão errado, irmãos, na vida de alguém. Porque a pessoa deseja e decide ir por um caminho. Ela não lembra daquele provérbio: há caminho que aos olhos dos homens são de vida, mas que no fim leva para a morte. Mas ela quer fazer a vontade dela, e Deus, como é educado, Ele não vai interferir na minha e na sua decisão. Ele apenas vai levantar alguém para trazer a mensagem. Você ouve a mensagem e dá crédito. Quiser praticar, pratique. Não quiser praticar, não pratique. Lembrando que haverão consequências. O obedecedor da palavra, consequências boas. Desobediente da palavra, Adão e Eva, você sabe o que aconteceu. E muitos outros aqui que eu não vou ter tempo aqui para falar. De todos que desobedeceram a Deus e colheram os frutos da desobediência. Mas aqui eu não estou falando dos outros, seu inimigo. Eu não estou falando da sua vizinha inimiga. Eu não estou falando do irmãozinho, seu inimigo. Eu não estou falando de ninguém de fora, seu inimigo. Eu estou falando de um inimigo que pode estar mais perto do que você imagina. Pior do que isso, talvez um inimigo que está dentro de você. Ficou ruim agora, né, irmão? Eu te pergunto, quem está dentro de você? Somos templo do Espírito Santo. Quem tem que estar dentro de nós é Deus e não outra coisa. Se você tem alguma dessas características,
Ou se você procurar se informar mais, você vai saber quem é que está dentro de você. Se caso tiver ego ou qualquer outra coisa, ore, peça para Deus te ajudar, peça para Deus te libertar e arrancar tudo que não provém dele de dentro de você, dentro do seu corpo, dentro do teu coração e dentro da sua mente. Cristianismo é isso, irmãos. É conhecer a verdade para ser liberto pela verdade, sem pôr a culpa em ninguém. Muitas vezes o meu erro, os erros que eu cometo, são culpa minha, nunca vai ser a culpa de Deus. Deus não é culpado de nada. Deus está no controle de tudo? Quer dizer que as coisas erradas que acontecem, Deus é culpado? Negativo. Coisas erradas que acontecem com a humanidade é culpa da humanidade. Se Deus tiver misericórdia, Ele vai dar um jeito de mexer ali em favor do ser humano. Mas Ele não é culpado, não. Precisamos deixar o ego e assumir as nossas responsabilidades. Amém? Palavra, irmãos. Alguém dê crédito a essas palavras, amém? Que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus te guarde. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. E eu te peço, irmãos, quem não é ainda inscrito no nosso canal, se inscreva, irmãos. Se inscreva no nosso canal e nos ajude, tá bom? Para que eu possa aqui, junto com a minha esposa, a missionária Fátima, divulgarmos aqui o Evangelho e essas palavras aqui um tanto quanto diferentes, tá bom? Diferentes assim na linguagem, porque a palavra, a Bíblia é a mesma em todos os lugares. Amém? Que Deus abençoe, que Deus guarde, Deus proteja, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Deus abençoe.